passar. Coração bate forte no peito, minha fé diz olhe um pouco mais. A razão diz que não tem mais jeito. Os amigos que eu tenho onde estão? E chorando fico lá me questionar. No meu quarto é só eu e o violão, e as lágrimas meu rosto a banhar. Quanto mais eu olho tudo é silêncio. Mesmo assim, Senhor, eu não vou recuar, pois eu creio que virás ao meu encontro. Deus, não deixe essa prova me matar. Quebre esse silêncio, venha ao meu encontro. Perdoa meus erros, pois sou imperfeito. Eu quero ouvir de novo a tua voz e te contar os meus segredos. Se for necessário eu nascer de novo, pode me quebrar e refaz do teu gosto. Tua presença é tudo que eu almejo, pois não quero ser o mesmo. Senhor, para ouvir a tua voz eu me prostro de joelho. Quem te disse que não estou escutando? No silêncio, filho, eu não te abandonei. Todo tempo eu estava te olhando. Não morresse, filho, porque eu não deixei. Eu termino a prova com finalidade, e a tua, filho, eu vou revelar. Eu não era mais tua prioridade, então me calei pra você me chamar. No silêncio eu trabalho, no silêncio eu te escuto, no silêncio eu te ensino, te pongo de volta ao rumo. Isso não é abandono, muito menos é desprezo. Só estou te ensinando a rever os teus conceitos. O silêncio é necessário e o deserto também. Te provei porque te amo, faço tudo pra o teu bem. Filha, às vezes é preciso minha voz silenciar. Só sentindo a minha falta eu te trago de volta pro altar. Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Filho, disso eu já sabia, sei que dói o meu silêncio. Pai, perdoa os meus erros. Filho, estás perdoado, chega de se lamentar e recebe o meu abraço. Ah, eu sei que não mereço tanto amor e cuidado, pois sou frágil e incapaz, ser humano limitado. Já não quero ser o mesmo, Pai, eu te amo demais. Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais. Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais. Meu filho. Paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Eu quero aqui mais uma vez estender a minha gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele está me dando nessa noite de estar aqui juntamente com os irmãos, trazendo uma palavra de Deus, trazendo aquilo que o Senhor tem falado conosco.
Eu quero estender minha gratidão a Deus, agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês que tem ajudado a fazer essa grande obra, compartilhando aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, que você possa continuar nos ajudando. Continue aí compartilhando, continue aí divulgando nas suas redes sociais, porque esse evangelho possa alcançar mais pessoas, possa alcançar mais vidas, e o objetivo é isso, alcançar pessoas que muitas vezes elas estão tristes, muitas vezes elas estão sem esperança, muitas vezes elas estão desanimadas, ou muitas vezes estão até animadas, mas precisando ouvir um pouquinho o que Deus quer falar comigo e quer falar com vocês. Isso só é possível se cada um de vocês nos ajudar compartilhando aí, né, e divulgando aí para os seus amigos. Marque um amigo, marque uma pessoa que você crê que precisa nessa noite ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Eu quero aqui agradecer a cada irmão dos outros grupos que tem testemunhado conosco, né, falado aí, nossa, eu estava assistindo, né, ontem mesmo uma pessoa que trabalha comigo na empresa, né, seria a última pessoa que eu imaginaria que estaria assistindo, né, até porque essa pessoa não tem Facebook, mas ela disse, eu estava lá na internet mexendo no celular, aí um dos grupos que você compartilhou, eu vi lá, aí eu chamei a minha esposa, nós não assistimos inteira, mas assisti um pedaço lá e foi bênção. E o objetivo é isso aí, a gente vê cada pessoa testemunhando, cada pessoa, ontem mesmo, hoje de manhã até comentava com o presbítero Almiro, né, de um rapaz que já havia trabalhado conosco na empresa lá, disse, não, eu falei lá um oi, você não respondeu, que muitas vezes você está aí nesses outros grupos, né, e eu não tenho acesso aqui, mas depois, é claro, a gente agradece, a gente dá aí um alô, né, e a gente está orando por cada um de vocês. Hoje vocês estão sentindo a falta aqui da minha esposa, ela não está ao vivo aqui comigo, mas está aqui do meu lado, né? E mais, creio que sábado que vem ela estará aqui comigo em nome de Jesus. Queridos, vamos então fazer uma oração para nós iniciarmos. Gostaria que você curvasse sua cabeça aí do outro lado, né? Levasse seu pensamento a Deus, pedindo para que Deus possa ter bondade e misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, nessa noite eu te louvo, eu te engrandeço, exalto o teu santo e poderoso nome. Pai, aonde essa live chegar, que o Senhor possa abençoar com a tua palavra. Mais uma vez o Senhor possa me usar como sempre tem usado. Que o poder do teu Espírito Santo entre nos lares representado aqui por cada família. E esses que vão assistir agora, ou que vão assistir depois, que a tua paz entre no lares deles, Pai. É o que eu oro nessa noite, pedindo a tua bondade e misericórdia, e pedindo, Pai, que mais uma vez o Senhor venha nos usar como sempre tem usado. Amém, queridos? Deixa eu dar um alô aí pro pessoal que entrou aí. Deixa eu ver quem aparece aqui para mim. A irmã Luzia Lopes, Deus abençoe a sua vida, irmã Luzia Lopes. Ela diz aqui, a paz do Senhor Jesus, irmãos, paz e graças. Irmão Silvio, que Deus continue abençoando você. Amém, irmã, que Deus continue nos abençoando. Deixa eu ver aqui o presbítero Almiro Cardoso, né? Deus abençoe a vida do presbítero Almiro. A irmã cooperadora Paula, a Maria Vitória e também a Maria Eduarda. Deixa eu ver aqui, pastor Agileu, Deus abençoe a sua vida, graça e paz de Jesus Cristo. Esses são os que estão aparecendo aqui para mim, mas conforme vai aparecendo aqui, eu vou dando um alô aí para vocês em nome de Jesus. Você que pode, pega a tua espada aí, abra comigo no livro de Daniel, capítulo 1. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de obediência a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui também. O Aleandro Barella, Deus abençoe a sua vida, pai, seu irmão, amém. O Anthony, né? Toda a sua família aí, a família em peso aí assistindo, Deus abençoe. Livro de Daniel, a gente vai compartilhar alguns versículos aqui. Eu vou ler aqui o Daniel 1, capítulo 1, versículo 2. Que diz assim, o Senhor Jeová entregou em sua mão a Joaquim, rei de Judá, e parte dos objetos sagrados da casa de Deus, e levou a terra de Sinar para a casa de seus deuses, e os vasos os levou à casa do tesouro dos seus deuses. No versículo 3, e o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos criados, que lhe trouxesse algum dos jovens, filhos de Israel, de ascendência real e da família nobre, jovens sem qualquer defeito, de boa presença, dotados de entendimento e de toda a ciência,
entendidos em conhecimento e que tivessem capacidade suficiente para estar no palácio, aos quais apenas deveria ensinar as letras e a língua dos caldeus. Amém? Vamos por parte aqui, queridos. Por causa da desobediência do povo de Israel, Deus levantou vários profetas no Antigo Testamento profetizando que se eles não se consertassem, eles iam ser cativos. E aqui Nabucodonosor, rei da Babilônia, agora quando a gente começa a estudar o livro de Daniel, principalmente aqui o primeiro capítulo, que foi aonde nós compartilhamos, a Bíblia diz que ele dá uma ordem ao seu chefe dos criados, que trouxesse até ele jovens de sabedoria, jovens de boa aparência, jovens bem dotados em conhecimento. E aqui Babilônia representa o mundo. E Daniel aqui vai representar a igreja, juntamente com seus amigos. Por quê? Porque quando nós olhamos para dentro desse texto, a gente vê que Nabucodonosor ele não queria qualquer pessoa. Nabucodonosor não queria qualquer jovem. Ele queria aqueles que tivessem uma aparência boa, aqueles que fossem inteligentes. Em outras palavras, ele estava dizendo assim para o seu chefe dos criados: você vai lá na igreja e você me traz aquele melhor músico. Você vai lá na igreja e você me traz aquele que melhor louva. Você traz aquele que melhor prega. Você me traz aquele que melhor se desenvolve dentro da igreja. E aqui, quando ele fala de jovens, a gente tem visto muito jovens que são talentosos, jovens que têm talento, jovens que são sábios, mas que muitas vezes se deixaram levar pelo mundo. Muitas vezes se deixaram levar pelas coisas do mundo. E aqui Nabucodonosor representando o mundo, a Babilônia na verdade representando o mundo, tem tirado muitos jovens que olham aquilo que é oferecido a eles e eles deixam de servir a Deus, eles deixam de se dedicar a Deus com a mesma dedicação que eles tinham, com a mesma fé, com a mesma ousadia, e agora eles se dobram às coisas do mundo, porque a vista ótica nossa parece que as coisas do mundo são maravilhosas, as coisas do mundo é melhor. A gente sempre fala que a família do lado sempre é melhor do que a nossa, porque parece que lá não tem discussão, parece que lá não tem briga, parece que lá nada acontece. E muitas vezes eu já dei aqui outros exemplos. É igual o serviço. A gente olha o serviço do nosso colega de trabalho, né, e acha que o serviço dele sempre é mais fácil. É um serviço que ele não faz nada, né? A gente olha para o serviço do presbítero Almiro na portaria, do pastor Agileu, né, dentro do ar condicionado. A gente fala assim: eu queria ter um serviço desse, né? Não faz nada, mas não sabe a dor de cabeça que é. A gente não, é só quando a gente vai fazer que aí a gente fala: não, eu preferia estar onde eu estava. Então, quando eu olho para dentro desse texto, a gente vê que Nabucodonosor não era bobo. Ele falou assim: você vai lá, Aspenaz, e me traz os talentosos, me traz lá o que você tem de melhor. E aí quando no versículo 4 diz, ó, jovens sem qualquer defeito. Sem defeito, que defeito é esse, irmão? Não é que era zaroio, né? Não é que tinha problema de visão. Sem defeito é que fossem pessoas que fossem obedientes, pessoas que iriam realmente servir ele. E aí continua dizendo assim, ó, de boa presença. Você já foi pedir emprego no lugar e você foi mal vestido? Não. Você coloca a melhor roupa, você coloca o melhor sapato. A minha afinada mãe dizia: coloca a roupa da missa de domingo, né, e vai para os lugares. Então, a impressão que o texto nos dá, que ele diz assim, ó, eu quero pessoas que não tenham defeito nenhum, que elas sejam de boa presença, dotados em entendimento e de toda a ciência. Enfim, um conhecedor. Na verdade, ele queria aqui um Moisés, né? Na verdade, eles queriam jovens que fossem igual a Moisés, né? Dotado em conhecimento, em ciência. Então, ele olhou e falou assim, eu quero aqueles melhores músicos que estão dentro da igreja, eu quero aquelas melhores jovens que estão dentro da igreja. E o versículo 4 continua dizendo, entendimento e conhecimento, e que tivessem capacidade suficiente para estar no palácio. Não é qualquer pessoa que entra no palácio. Não era qualquer jovem que ele queria colocar para trabalhar no palácio. Eram pessoas de qualidade, pessoas que fossem capacitadas para fazer aquele tipo de serviço que ele queria colocar no palácio. Aí continua,
as quais Aspenas deveria ensinar as letras e a língua dos caldeus. Quando você nasce dentro da igreja, dentro do berço evangélico, você conhece um tipo de língua, né? Você conhece um tipo de doutrina que você não conhece no mundo. Então, quando a Babilônia consegue arrancar esse jovem de dentro da igreja, alguém tem que ensinar algo que ele não conhece até o momento. Alguém tem que ensinar algo que até o momento ele não tem intimidade. Então, e para ensinar coisas erradas no mundo, você não precisa dar 2, 3 passos. Tem muita gente para te ensinar coisa errada, né? Você pode convidar muitas pessoas para ir para a igreja. Ela fala assim, ela sempre vai arrumar um obstáculo, vai dizer: hoje não posso, hoje eu tenho parente em casa, hoje eu tenho que fazer compra com a minha esposa, hoje eu tenho que sair para ver. Mas falar assim: ó, eu vou fazer um churrasco lá, vamos, na hora, né? Vamos, vamos tomar uma ali, vamos. Por quê? Porque as coisas para Deus é mais complicado. As coisas para Deus é mais difícil de se fazer, né? Assim, quem está na Babilônia, eu quero dizer, no mundo. E aí o versículo 5 diz assim: e o rei destinou-lhe uma provisão diária de alimentos da comida. O mundo estava oferecendo a esse jovem um tipo de alimento. Um tipo de alimento que, quando Daniel olhou, falou assim: calma aí, eu não posso me alimentar disso. Eu não posso comer tudo que me dão. Eu não posso beber de tudo que me dão. Eu tenho que ver se isso está na direção de Deus, né? Porque hoje as pessoas, o que acontece é que elas querem alimentar as pessoas, e a gente tem visto isso aí, nós somos exemplo aqui, quantas pessoas fazem live, quantas pessoas pregam, quantas pessoas, determinadas doutrinas, né, se apresentam. E tem pessoas que ela acha bonito, ela acha edificante para ela, e ela vai comendo. Ela vai comendo, vai comendo, vai comendo. Chega uma hora que, se você comer demais, você passa mal. Então você tem que ingerir uma comida que seja saudável. Porque se você comer uma comida vencida, estragada, o que vai acontecer? Você vai passar mal, né? Você vai acabar tendo um problema muito sério de saúde, né? Se você beber alguma coisa estragada, você certamente vai passar mal. Por quê? Porque o teu organismo não está acostumado com aquela alimentação errada. E tem uns que até morrem. Por quê? Porque ingeriu algo que não fez bem, ingeriu algo que fez mal. E aí ele diz assim, ainda lá no versículo 5, de alimentos de comida reservada, a mesa real e do vinho que ele bebia. Assim deveriam alimentá-los por 3 anos. 3 anos, Nabucodonosor ordenou ao seu chefe dos criados que alimentasse todos aqueles jovens que tinham vindo cativo, que havia sido selecionado por Aspenaz, havia selecionado, e diz: ó, você vai dar do vinho, você vai dar desse alimento, porque em 3 anos eu quero eles perfeitos. Em 3 anos eu quero que eles estejam instruídos na minha língua, enfim, naquilo que eu tenho oferecido a eles. E aí, 3 anos. Após aquela preparação, quer dizer, ele estava dando um tipo de preparação para esses jovens, um tipo de preparação para eles se tornar aquilo que na visão de Nabucodonosor era agradável, era suficiente, e poderiam apresentar-se ao serviço do rei. Então Nabucodonosor, ele pegou uns jovens de qualidade, jovens sábios, e diz: você me alimenta eles dessa minha comida, dessa minha bebida, e daqui a 3 anos eles vão estar em perfeita, já vão estar aperfeiçoados, já vão estar bem preparados para trabalhar para mim, né? Para estar a serviço do rei. Não é qualquer pessoa que trabalha para o rei. São pessoas que tem que o rei confiar, são pessoas que o rei tem que ter uma certa confiança muito grande, né? Não é qualquer um que chegava diante do rei. Nem mesmo a rainha, para que ela pudesse chegar diante do rei, ela tinha que ter um preparo, porque não era assim, não é igual hoje. Nós somos casados e a nossa esposa quer falar com a gente, onde a gente está, ela chega e resolve. Não, naquele tempo não era qualquer pessoa que chegava diante do rei, né? Hoje você, para falar com uma pessoa de autoridade, você tem que agendar, você tem que comunicar, né? Para você falar com o patrão da tua empresa, você tem que ter um procedimento grande, passar pelo seu encarregado falar com o encarregado dele falar com outro encarregado até chegar no patrão. Então não é assim, você chega, eu quero falar com o patrão, entra dentro da sala dele, né, mete os pés em cima da mesa e diz: vamos conversar. Não, há
uma divisão de classes aí, vamos colocar assim. Na burocracia. Deixa pra lá. Mas aí, no versículo 6 diz: e entre eles estavam os filhos de Judá. E aqui que eu quero chamar a tua atenção: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs novos nomes: a Daniel, Belteazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, a de Mesaque, e Azarias de Abidnego. O versículo 8, queridos, é muito importante nós entendermos. Daniel tomou a resolução em seu coração de não se contaminar com os finais iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que não fosse obrigada a contaminar-se. Aqui eu vejo uma liderança em Daniel. Aqui porque Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, que eram os 4 jovens que se destacavam no meio dos outros, Daniel tomou a frente, Daniel tomou uma postura de líder, Daniel tomou uma postura de servo de Deus, né? Porque a Bíblia chega a nos dizer que Jesus, no livro de João, se não me falha a memória, no capítulo 13, ele vai chamar os seus discípulos de servos, depois de amigos, e depois agora me fugiu outro nome, é servo, amigos, e qual que é o outro? Servos, amigo, e o outro não, eu vou me lembrar aqui. Então, o que eu quero chamar a tua atenção é que Daniel, ele toma uma postura de liderança. Ele toma uma postura, ele olhou para os seus amigos e disse: calma aí, nós não estamos acostumados com isso. Esse tipo de alimento, eu não vou me contaminar. E aí uma coisa que me chama a atenção é que eles vão orar a Deus. Eles vão pedir uma direção de Deus. Eles vão pedir uma direção aonde Deus possa dar uma direção a eles. Se Deus falasse para ele: não, Daniel, pode comer que isso não vai te contaminar, ele comeria. Mas ele sabia que a doutrina na qual ele foi criado, dentro daquilo que Deus o ensinou, dentro daquilo que os seus pais talvez ensinaram, porque os pais ensinam seus filhos na igreja e muitas vezes seus filhos desviam, não é culpa do pai. Muitas vezes é negligência do pai em alguns casos, mas muitas vezes é o filho que toma a atitude, a decisão de mudar. Não, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer a Babilônia, falam tanto da Babilônia, né? Quero conhecer a Babilônia. A Babilônia aqui para nós representa o mundo. Então, Daniel, ele toma a postura de um servo. Ele toma a postura de alguém que serve a Deus, que tem temor de Deus, que tem compreensão das Escrituras. Alguém que ele deve ter reunido teus amigos e falou: vamos orar a Deus, e olha, esse negócio aí não vai pegar nós não. O rei deu 3 anos para nós se alimentar disso. E aí ele faz um desafio ao chefe dos eunucos. Ele falou: não, nós vamos se alimentar de verdura, nós vamos se alimentar de legumes, né? Mas isso aí, você me dá só aí. Quer ver? O texto continua dizendo assim, portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que não fosse obrigado a contaminar-se. E Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compaixão da parte do chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu temo ao meu senhor. Quer dizer, o temor do chefe dos eunucos atendeu o pedido de Daniel era porque o rei poderia matá-lo, né? E aí ele diz: eu temo ao meu senhor, o rei, que fixou que a vez de comer e a vez de beber. Se ele chegar a ver os vossos semblantes mais abatidos em comparação a dos outros jovens, a vossa idade, a minha cabeça estará a perigo diante do rei. Então a preocupação do chefe dos eunucos diz assim: Daniel, se você não se alimentar da forma que o rei determinou e os outros jovens devem se alimentar, você for se alimentar somente de legumes, essas coisas, o rei vai perceber, porque vocês vão ficar fracos, né? Só legume não vai sustentar vocês. O que eu aprendo aqui dentro desse texto é que a confiança de Daniel não estava no homem, a confiança de Daniel estava em Deus. Porque um versículo antes você diz que Deus concedeu a Daniel, né, a misericórdia e a compaixão da parte do chefe do eunuco. Quer dizer, Deus já colocou no coração do chefe dos eunucos, que tocou no coração dele, que aquilo que Daniel queria ia ser atendido por ele, mas ele tinha um temor, porque ele falou: se o rei ficar sabendo, minha cabeça vai rolar. Então aí no versículo 12 diz: rogo-te que faça uma experiência. Aí Daniel vai falar para ele: não, faz uma experiência de 10 dias, o rei quer 3 anos para a gente comer essa alimentação dele aí e ficar
preparado para trabalhar no palácio. Agora você experimenta aí, ó, 10 dias. Se em 10 dias o nosso semblante, a nossa fisionomia, né, não tiver melhor do que os que estão se alimentando com esses manjares aí a gente vem se alimentar dessa comida. E aí o texto diz, a Bíblia diz que eles concordaram. E aí eu preciso chamar a tua atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, quando você está na direção de Deus, e muitas vezes quando você está servindo a Deus verdadeiramente, por mais que o mundo te ofereça as coisas que não agrada, e muitas vezes o diabo, eles lançam pratos que é chamativos, pratos que você olha e diz, nossa, não tem problema nenhum eu comer, não tem problema nenhum eu beber. O que a gente tem visto é que as pessoas muitas vezes se baseiam em doutrinas, se baseiam em coisas e ela acaba se perdendo na sua caminhada, né? Não quer dizer que porque Daniel saiu da igreja em Jerusalém e foi para o mundo, na Babilônia, que ele deixou de estar na presença de Deus. Não é porque o rei queria que ele alimentasse de alimentos que não edificavam a sua vida espiritual, que ele se afastou de Deus. Ele poderia olhar para os seus amigos e falar assim, o negócio é o seguinte, aqui está todo mundo no mesmo barco, aqui está todo mundo perdido, aqui Deus nos trouxe para um lugar que talvez, porque se você olhar para a história de Daniel e dos seus amigos, eles não deveriam estar ali na Babilônia, porque eles eram servos de Deus, eles serviam a casa do Senhor, né? Eles louvavam na casa do Senhor, eles tinham um temor de Deus. E por que Deus permite eles ir para a Babilônia? Para que eles pudessem mostrar para aquelas pessoas lá na Babilônia, que ainda mesmo as pessoas muitas vezes te acusando, as pessoas muitas vezes dizendo que você não vai para frente, as pessoas muitas vezes dizendo que você não funciona, as pessoas muitas vezes dizendo que você é projeto falido, as pessoas muitas vezes diz que é crente, olha aí, mesmo estando num lugar que não era propício, porque Babilônia não é lugar de promessa, eu já falei isso aqui, lugar de promessa é Jerusalém, eles não se corromperam, né? Aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque há algum tempo nós ficamos muito tempo com as igrejas fechadas, né? Sem poder ter culto, né? Mais de 3 meses. E mesmo a gente não podendo ir para a igreja nesses 3 meses, alguns se corromperam, outros não se corromperam, outros estão firmes, outros desistiram, outros cansaram, outros não tiveram, vamos dizer assim, paciência de esperar o tempo. E aí o mundo vai oferecendo manjares, o mundo vai oferecendo bebida, e pode ser que muitos que não estão hoje, aí não quer dizer que estejam fora da presença de Deus, me entendam, pode não estar, não é porque eu não estou na igreja que eu desviei, mas se você não for para a igreja, se você não procurar servir a Deus, oferecer o seu culto, porque não é a igreja que vai te salvar, não é a igreja que vai te levar para o céu, mas a igreja você precisa ir para você oferecer o quê? O culto a Deus. Ah não, irmão, eu oro na minha casa, eu jejuo na minha casa, eu me consagro na minha casa, então eu estou na presença de Deus. Mas eu coloco os meus CDs lá, eu coloco os meus playback lá e louvo a Deus, eu estou engrandecendo o nome do Senhor, eu sinto a presença de Deus, eu sinto Deus me usar, eu sinto Deus falar comigo. Mas vocês estão oferecendo culto? Tá, mas Ele quer ver você na casa dele. Porque a Bíblia diz, o salmista fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor nada mais, nada menos é do que você oferecer o seu culto a Ele. Você pode oferecer seu culto 24 horas na sua casa, mas o templo é o lugar onde você vai dobrar o teu joelho, é onde você vai oferecer o seu louvor, não que na sua casa Deus não receba, recebe, né? Mas, porque se não houvesse a necessidade de estar na igreja, não haveria templos. Cada um adorava Deus em casa da forma que desejava, e Deus iria receber da forma que ele recebesse. Porém, o que eu quero te falar, te chamar a tua atenção, é que Daniel e seus amigos, eles não olharam para a circunstância, eles não olharam para aquele momento difícil, eles olharam aquilo que Deus era na vida deles, e disseram, eu não vou me alimentar disso, eu vou continuar adorando a Deus. Eles podem me matar, eles podem, assim como foi feito, jogar os seus amigos numa fornalha 7 vezes mais aquecida, mas eles não negaram a sua fé. Jogaram o Daniel dentro de uma cova de leão, ele falou assim, pode me jogar, o leão pode me comer, mas eu não vou negar aquilo que Deus é na minha vida.
O que tem acontecido é que muitas vezes as pessoas, quando elas se decepcionam com alguma coisa, ou elas se entristecem com alguém, ou se entristecem com pessoas, a primeira coisa que ela fala é: vou sair da igreja. É como se estivesse falando para Deus: estou saindo da tua presença também. Porque ela está magoada com o homem, e o foco, o objetivo não é você estar magoado com o homem. O foco, o objetivo é você tem que visar reino de Deus. O que Daniel e seus amigos visavam era reino de Deus. Eles visavam o céu. Então o diabo lançou circunstância na vida deles, o diabo lançou coisas, manjares, falou assim: experimenta, você vai ficar mais forte. Porque é isso que o mundo fala para os jovens de hoje, é isso que o mundo fala para as pessoas de hoje. Come disso, né? Beba disso, não tem problema nenhum não, né? Amanhã é Santa Ceia, você pede perdão, Deus te perdoa. E aí as pessoas vão assim, enrolando, e Deus vai só olhando. E Deus vai olhando e fala assim: não tem temor de mim. Deus olha e fala assim: fala tanto no meu nome, prega tanto no meu nome, mas na primeira adversidade, na primeira circunstância, no primeiro deserto, na primeira tempestade, joga tudo para trás, abandona. Porque Daniel e seus amigos poderiam olhar, queridos, para dentro da circunstância que eles estavam, dizendo assim: não, vou parar por aqui mesmo, a gente vai morrer nessa Babilônia, a gente vai ficar escravo aqui mesmo, então vamos comer, vamos beber, vamos festar, né? Deus não teve misericórdia, porque nós éramos servos de Deus. Muitos aqui estão errados, muitos aqui são pecadores sim, muitos estão aqui porque viraram as costas para Deus, mas nós não. E por que nós viemos parar aqui? É isso que as pessoas hoje elas pensam: nossa, eu estou dentro da igreja, eu prego, eu louvo e eu estou passando por isso? Não, vou para a Babilônia, eu vou para o mundo, porque lá não vai ter perseguição, lá todo mundo vai dar tapinha nas minhas costas e vai dizer que está jóia. Então eu vou servir o mundo, vou ficar no mundo, vou me alimentar dos manjares de Nabucodonosor, né? Vou me divertir, vou aproveitar o resto de vida, que eu não sei quanto tempo eu tenho, vou aproveitar. E aí esquece de olhar para dentro desse texto, e Daniel olhar e falar assim: não, a minha visão é reino de Deus, a minha visão é morar no céu, a minha visão é servir a Deus. Não é porque eu estou na Babilônia que eu vou deixar de servir a Deus. A maioria aqui pode estar errada, a maioria aqui pode ter motivo para estar aqui. Eu não tenho motivo para estar aqui, mas já que eu estou aqui, algum propósito eu tenho, alguma coisa Deus quer comigo aqui. E você vai ver a história de Daniel, que Daniel, quando é jogado na cova, que os leões não comem ele sai, todo mundo fica espantado. Mas não fica espantado porque os leões não comeram, fica espantado porque eles, a partir desse momento, começam a conhecer o Deus de Daniel. Quando os amigos deles saem da fornalha, todo mundo se assusta, todo mundo diz: mas o que está acontecendo? Né? Esse é um Deus verdadeiro, esse é um Deus que nós precisamos servir. Então, entenda uma coisa nessa noite: Daniel e seus amigos, eles não eram para estar ali por serem servos de Deus, por ser obediente a Deus. Mas Deus falou assim: através de vocês, Daniel, eu vou fazer mudança na Babilônia. Através de vocês, pessoas vão voltar a servir a Deus. Então, muitas vezes, querido, guarde isso no seu coração, que eu vou falar para você nessa noite. Às vezes você está num emprego que você não queria estar. Às vezes você está numa faculdade que você não queria estar. Às vezes você está morando num bairro que você olha e fala: eu não queria morar aqui, mas é a última opção que eu tive. Entenda, se você está aí, porque Deus tem algo para fazer na tua vida aí. E Deus quer te usar aí. E Deus precisa de alguém para fazer. Então Deus falou assim: Daniel, por mais que você seja obediente a mim, Misael e todos eles, fala assim: não, eu vou precisar de usar vocês na Babilônia. Eu preciso que vocês vão para a Babilônia. Vai sofrer um pouquinho, vai ter perseguição, né? Vão te oferecer manjares, mas fica firme. E Daniel olhou e falou assim: não, se nós estamos aqui, nós temos um propósito de estar aqui. O que acontece hoje, querido, é que as pessoas elas caem em determinadas situações, a primeira coisa que elas fazem é questionar a Deus. Elas não pensam: nossa, eu estou aqui, eu estou passando isso, está acontecendo isso comigo? Calma aí, Deus, o que você quer que eu faça aqui? Deus, o que você tem para mim aqui, Deus? Eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui porque o Senhor não gosta de mim, eu não estou aqui porque o Senhor quer me castigar, eu estou aqui porque eu sou se você é um servo dele, se você é obediente a ele, se você guarda os mandamentos dele, se você é temente à palavra dele, principalmente a Deus, alguma coisa Deus quer com você ali. Deus não vai te jogar num lugar, né? A Bíblia diz que quando Jesus sai de Cafarnaum, que pega um barco para ir para a ilha do Gadareno, e ele enfrenta o que no meio do mar da Galileia? Uma tempestade. Mas a tempestade, o diabo levantou para acabar com Jesus, acabar com os discípulos, mas principalmente Deus permitiu. E Deus queria ensinar o quê? Nada para Jesus, queria ensinar para os discípulos.
Porque Jesus chega e fala assim, vocês são homens de pouca fé. Então o que Deus queria ensinar para os discípulos de Jesus é que a fé deles tinha que ser aumentada. A fé deles tinha que ser maior que a tempestade. O que tem acontecido é que as pessoas estão deixando a tempestade ser maior que a fé delas. O que tem acontecido é que as circunstâncias, as adversidades que elas passam é maior do que a fé delas. E isso faz com que, irmão Silvio, faz com que eu me abalo, faz com que eu me decepciono, faz com que eu quero desistir, faz com que eu quero parar, faz com que eu quero olhar para trás, para tudo aquilo que Deus, eu conquistei através de Deus no meu ministério, eu jogo fora. Não, a luta é demais, eu não suporto isso. Né? E aí esquece tudo que a palavra de Deus nos ensina, tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, tudo que Jesus falou para os seus discípulos. Gente, olha, vocês vão ter perseguição, gente, o mundo não vai amar vocês, gente, o mundo vai odiar vocês, mas antes que eles façam tudo isso com vocês, eles já fizeram comigo. Então eu sou exemplo, pegue exemplo em mim. Então o que Deus queria fazer com Daniel na Babilônia, com seus amigos e com aqueles que eram tementes a Deus, era mostrar assim, ó, seja um exemplo como eu sou exemplo. Pegue o exemplo de perseverança, de oração, de busca, de presença de Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, né? Olha para as adversidades, olha para a situação que você talvez que está me assistindo agora, ou que vai me assistir depois, olha a situação que você está agora. Por que você está passando? É porque Deus quer te castigar? Não, porque Deus quer que você aprenda alguma coisa com isso, ensine alguém. Deus não te levou para uma situação, Deus não levou... Aí você vai falar assim, irmão Silvio, mas Deus levou Jesus para o deserto para quê? Para tentar Jesus, para ver se Jesus seria fiel, para provar o que para Jesus? Ele não levou Jesus para ser só tentado pelo diabo, para provar alguma coisa para Satanás ou para provar para Deus. É para provar para mim e para você que deserto não mata ninguém se você tiver palavra. Ele quis mostrar para mim e para você. Jesus falou assim, eu vou para o deserto, você tentado pelo diabo como homem, como carne, e eu vou mostrar para a minha igreja que deserto não mata ninguém, deserto nos ensina, deserto nos cria uma situação de nós buscar mais a Deus, o deserto nos cria uma situação de nós sabermos quem é Deus mesmo, e Deus conhecer a gente. Então o que Jesus queria dizer, falou assim, ó, vai para o deserto, vocês vão ser tentados no deserto, vocês vão querer desistir no deserto, mas tem a palavra. Tem a palavra, porque você só vai vencer o diabo com palavra. A gente expulsa demônio à base de oração e jejum, mas vencer o Satanás é na base da palavra, porque se você não tiver palavra, ele passa por cima de você. Então quando eu olho e me deparo com esse texto, e aqui eu quero chamar a tua atenção no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim, assim os 4 jovens, Deus deu o que? Sabedoria. Quando você é temente a Deus e você está na presença de Deus, Deus te dá sabedoria para você sair das situações que você vive, das adversidades que surgem, dos obstáculos que você encontra, das pedras que te jogam, das pedras que você muitas vezes tropeça. Deus te dá sabedoria, porque um servo dele tem que ter o que? Sabedoria. Um servo dele tem que ter o que? Conhecimento. E aqui diz assim, deu inteligência e respeito de qualquer escritura. Isso Deus só dá quem é temente a Ele. Isso Deus dá só quem é fiel a Ele. Deus não vai dar sabedoria, inteligência a respeito das escrituras para qualquer um, não. Vai dar para aquelas pessoas que têm temor a Ele, aquelas pessoas que confiam no Senhor. Porque o que está faltando hoje é mais confiança em Deus. As pessoas confiam no homem, confiam na previsão do tempo, confiam, amanhã vai chover, aí não chove, aí vocês não sabem nada, mas eu conheço um Deus que sabe todas as coisas, aleluia. Eu conheço um Deus que já sabe o que vai acontecer daqui infinitamente para frente. Então eu conheço um Deus que antes mesmo de você pensar o que você vai fazer amanhã, Ele já sabe o que vai acontecer. Então, por quê? Porque nós temos que ter essa visão de reino, essa visão de que as circunstâncias, as adversidades não podem me derrubar, né? Eu tenho que ter sabedoria para isso, eu tenho que ter, igual diz o texto, diz assim, inteligência a respeito de qualquer escritura e sabedoria. Mas Daniel compreendia todas as espécies de visões e sonhos. Olha o que Deus deu a Daniel. Se Daniel tivesse experimentado os manjares, ele teria as visões de sonhos, né, daquilo? Não. Por quê? Porque ele negou o mundo. Ele disse, não, o mundo, eu estou no mundo, mas eu não faço parte do mundo. Esse mundo aqui, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, né? Eu sou um peregrino aqui, e aqui eu vou ganhar almas para Jesus, mas a minha morada, a minha casa é no reino de Deus. Então, nós precisamos entender isso, que Deus, dentro da... o que acontece é que muitas vezes,
Quando Deus nos coloca em determinadas situações, circunstâncias da vida, a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus e não pedir sabedoria de Deus e revelação de Deus. Ao invés de nós questionar Deus, por que eu estou nesse momento? Por que eu estou passando isso, meu Deus? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Não vai pedir sabedoria, entendimento, discernimento de Deus. Fala, Senhor, me revela. Se você for uma pessoa que você tem intimidade com Deus, Ele vai te revelar, porque o homem só te dá informação, Deus te dá revelação. Então aprenda isso, querido, nessa noite. E aí o versículo 19 diz, e o rei conversou com eles, e entre todos os jovens, olha, não se encontrou nenhum que pudesse comparar a Daniel, Ananias, Misael e Azaria. Por isso permaneceram a serviço do rei. Você quer continuar a serviço do rei? Você quer continuar trabalhando para o reino de Deus? Então, meu querido, aqui está a resposta, ó. Seja temente a Deus, né? Não se venda por qualquer manjares do mundo, não. E você vai receber de Deus isso aqui que Daniel recebeu, né? Você vai sentar na mesa do rei. Você vai estar nas bordas do cordeiro, né? Você vai estar no casamento com Cristo, mas para isso você precisa negar esses manjares, não se vender por qualquer coisa, por qualquer... vamos sair dessa vida de igreja, porque essa vida de igreja não leva a lugar nenhum. A igreja pode até não te levar a lugar nenhum, mas Cristo, o reino de Deus te leva, e você precisa estar firme naquilo que a palavra de Deus nos ensina, se nós quisermos entrar no céu. Aí o versículo 20 diz, em qualquer assunto de sabedoria e inteligência. Daniel dominava, vamos dizer assim, Daniel era o cara, né? Eles olharam e disseram, mas que jovem inteligente. Mas antes dele ser sábio, antes dele ser inteligente, antes dele ter sabedoria em revelações de sonho, ele era um servo de Deus, ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus. Eu e você, nós precisamos ser obedientes a Deus, para nós recebermos de Deus também. Porque a gente muitas vezes, sabe o que acontece? A gente olha para o ministério das pessoas e a gente fala, eu quero ter o mesmo ministério, eu quero que Deus me use da mesma forma, eu quero ser um Elias, eu quero ser um Eliseu, eu quero ser um Moisés, eu quero ter a mesma sabedoria de Salomão, eu quero ter a mesma agilidade de Davi, eu quero ter o mesmo conhecimento de Samuel. Mas a gente esquece de pedir a Deus que Deus nos dê tudo isso, mas que a gente tem que buscar isso. A gente tem que negar muitas coisas, a gente tem que nos apartar de muitas coisas. Mas eu quero carregar o mundo comigo e que Deus me revela as coisas. Deus não vai revelar, né? Eu quero andar com o pé no mundo, o pé na igreja, e quero que Deus me usa. Senhor, me usa mais uma vez. A Bíblia diz que Sansão enquanto ele foi juiz sobre Israel, os filisteus temiam ele. Os filisteus, ninguém mexia com Israel na época de Sansão. Por quê? Porque Deus usava ele demais. Mas chegou uma época da vida dele que ele se perdeu. Ele se vendeu para os manjares que o mundo ofereceu a ele. Ele abriu mão daquilo que Deus havia feito sobre a vida dele, uma promessa. E jogou essa promessa fora. Mas a Bíblia diz que na sua morte, ele olhou, clamou a Deus e disse, Senhor, só mais uma vez me usa. Só mais uma vez derrama do teu Espírito sobre a minha vida. Só mais uma vez, Senhor, deixa eu vingar pelo menos um olho meu, dos dois que eles arrancaram. E aí Deus concedeu, por quê? Porque mesmo Sansão ter errado, mesmo Sansão ter se perdido na sua caminhada, ele era um projeto de Deus. Ele era alguém que Deus projetou, Deus criou para que fosse juiz sobre o seu povo. Mas Sansão não é porque ele pecou, não é porque ele errou que Deus o abandonou, Deus esqueceu do seu projeto. Muitas vezes eu e você nós erramos, muitas vezes eu e você olhamos para trás e o Espírito Santo já incomoda e diz errou. Mas mesmo assim, errando, pedindo perdão, Deus não esquece de nós, Deus não esquece das suas promessas sobre a nossa vida. Mas nós precisamos permanecer firme. Assim como Daniel permaneceu, assim como seus amigos permaneceram, que eu e você venha permanecer firme na presença de Deus. Né? Não venhamos nos abalar por qualquer conversa, não venhamos nos abalar por qualquer cilada do diabo, não venhamos nos abalar por qualquer dificuldade que surge na nossa vida. O que nós precisamos é saber que assim como a gente olha para dentro desses textos, que a Bíblia nos ensina, recheada de texto, e a gente fala assim, nossa, Deus usava tanto esses homens, Deus usava Moisés, Deus usava Josué, a Bíblia está recheada de homens que Deus usou. Por que Deus hoje não faz? Não é que Deus não faz. Deus é o mesmo lá do tempo que criou todas as coisas, do princípio. É o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que está aí no seu lar agora. O que acontece é que as pessoas colocam obstáculo diante de Deus. Ela mesma, muitas vezes, nós somos o obstáculo.
Muitas vezes Deus quer nos usar, mas nós colocamos obstáculo, né? Muitas vezes Deus cria situações para ver como é que nós se sobressaímos, e ao invés de nós tentar buscar uma direção de Deus, tentar buscar algo que nos direciona na presença de Deus, nós questionamos Deus, nós colocamos Deus contra a parede. É isso que tem acontecido hoje com muitos jovens, tem acontecido com a igreja de Cristo, porque primeiramente o obstáculo é muito grande. Nossa, não vou superar. E Deus está dizendo, supera sim, porque a Bíblia diz que Jesus deu uma palavra tremenda dizendo assim, ó, no mundo terás aflições. E aí quando a gente olha para essa palavra, diz, nossa, é o que eu estou passando agora, irmão Silvio, é o que eu estou vivendo agora, irmão Silvio. Essas aflições, né, essas percas, essas mortes, tudo que está acontecendo, então são essas aflições. Aí ele vem e diz, mas tenha bom ânimo, eu venci. Ah, mas você é Jesus. Não, ele está dizendo, eu venci. E você vai vencer porque você é um servo meu, você é um filho meu. Você tem a mesma autoridade que eu tenho, porque eu lhe dei essa autoridade. Então não foi o homem que deu. Só que as pessoas muitas vezes elas olham só para as aflições. Elas olham só para a parte desse versículo que diz, no mundo terás aflições. Nossa, está acabando o mundo para mim. Nossa, está difícil para mim. Mas ela esquece do bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então que nessa noite eu e você nós venhamos não só olhar para as aflições. Aquilo que eu falei no início aqui, independente da situação que você está vivendo nesse momento, tenta refletir e peça discernimento de Deus. Senhor, se eu estou nessa situação é porque o Senhor quer algo de mim. Pai, se eu estou morando nesse bairro é porque o Senhor quer algo de mim aqui. Eu não queria estar nessa empresa, eu não queria estar nessa faculdade, eu não queria estar morando nesse bairro, eu não queria ter esses amigos aqui que eu fiz aqui, essas amizades. Aí, em vez de você questionar a Deus, fala, Senhor, o que o Senhor quer me usar aqui? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse lugar? Senhor, qual é a sua vontade para esse lugar? O Senhor quer me usar aqui? Então eis-me aqui, estou aqui disposto, Senhor. Me usa aqui, vamos ganhar esse lugar aqui para Jesus. Vamos ganhar essas pessoas para Jesus, né? Vamos mostrar quem é Deus. Mas muitas vezes nós só queremos questionar Deus, nós queremos colocar Deus contra a parede e dizer para Deus, você é culpado disso, você é culpado daquilo, eu estou nessa situação porque você me deixou, eu sou um servo seu, sou uma criatura sua, por que eu estou nessa situação, Deus? E Deus está dizendo, eu não te levei aí para isso, eu não te levei para você me questionar, né? Eu falei aqui no início do Gadareno, Jesus larga uma multidão em Cafarnaum, milhares de pessoas, para ir atrás de uma pessoa. Mas por que ele foi atrás de um demoniado? Porque ele foi atrás de uma pessoa que ninguém dava valor nela. Por que ele foi atrás de uma pessoa que ninguém queria estar perto? A Bíblia diz que corria no meio do sepulcro, se cortava, atacava as pessoas. E Jesus foi atrás dela. Ah, irmão, porque queria levar ela para o céu? Não, porque tinha uma cidade que ninguém tinha coragem de pregar sobre Jesus. Tinha uma cidade, a cidade de Decápolis, ninguém queria falar do amor de Jesus. Nem os próprios discípulos de Jesus, se você perguntasse se queria ir para lá, não ia, porque era uma região que era de muitos gentios, que tinha muitos criadores de porcos, eles não se misturavam com isso sendo judeu. E Jesus falou assim, eu preciso levantar alguém lá então, alguém que vai levar o meu nome, alguém que vai ganhar aquela cidade. E aí quando o Gadareno é libertado de todos aqueles espíritos imundos, ele fala assim, eu vou seguir você, Jesus. Jesus falou, não, o propósito não é esse, eu não vim aqui para isso. O propósito que eu tenho para você é muito maior do que você me seguir junto com meus discípulos. Eles não estão preparados para estar nesse lugar, então eu vou te preparar. E você vai ganhar essa cidade, porque a próxima vez que eu voltar aqui, Deus vai me usar e vai usar você. E a Bíblia diz que passado 2 anos depois, ele volta na região de Decápolis, há uma multidão esperando ele. A Bíblia diz que tem um gago lá e surdo esperando ele para ser curado. E ele cura esse homem. Mas quem pregou lá, irmão Silvio? O Gadareno, o desacreditado, o que ninguém valorizava, o que ninguém queria ficar perto, aquele que todo mundo corria dele, ele que atacava as pessoas. E por que Jesus fez isso? Para mostrar para mim e para você que não é a aparência que faz as coisas, e sim o coração. Jesus olhou o coração daquele homem e disse, ele pode estar endemoniado, mas ele tem um coração que muitas vezes quer sair daquela situação, mas não tem força. Alguém precisa dar uma mão, alguém precisa ajudar, alguém precisa orar. Então eu vou lá, já que meus discípulos não querem, já que ninguém quer ir lá. E muitas vezes eu e você estão nessa situação. Nós conhecemos pessoas, que eu não vou dizer que está endemoniada, mas são pessoas que muitas vezes estão precisando de uma ajuda, muitas vezes estão precisando de uma oração, muitas vezes estão precisando de uma visita, muitas vezes estão precisando, a minha esposa hoje ela não está aqui, mas sábado eu vou pedir para ela dar um testemunho aqui, o que aconteceu com ela no semáforo, aqui que ela parou, tinha um rapaz pedindo uma ajuda para ela, e ela falou assim, amor, eu estava sem nenhum real no carro, mas eu falei de Jesus para ele, e ela vai dar aqui sábado, em nome de Jesus, esse testemunho,
Não para engrandecer ela, mas para edificar a fé de você. Dizer que Jesus usa você em qualquer lugar. Basta você se dispor, basta você querer que Ele te use. Porque muitas vezes a gente quer ser usado por Deus, mas não pede isso para Deus. Ah, o Senhor não me usa, só usa o irmão Silvio, só usa o irmão fulano, só usa o irmão Beltrano, só usa o irmão Miro, só usa o pastor Carlos, só usa... Não me usa por quê? Porque às vezes eu não estou buscando, às vezes eu não estou me colocando naquilo que o Senhor quer. E muitas vezes o Senhor fala assim, às vezes você quer subir no púlpito e pregar, mas eu quero te levar lá para uma vila, eu quero te levar lá para o meio aonde ninguém quer ir. É lá que eu quero te usar. E muitas vezes você chega nesse lugar e você fala, o que eu estou fazendo aqui? O que Deus permitiu vir fazer aqui? Aí Deus fala, você não queria ser usada? Você não queria ser um instrumento na minha mão? O momento é agora, a hora agora depende de você. Aí o que você faz, o que nós fazemos? Viramos as costas e vamos embora, porque o lugar não é apropriado para mim. Você acha que os discípulos de Jesus queriam estar lá com o gadareno, quando chegou viu que eles tudo endemoniado? Olhou lá e falou assim, o que nós veio fazer aqui? Nós estávamos lá no meio de uma multidão em Cafarnaum, do outro lado, né? Onde tinha lugar para nós dormirmos, onde tinha lugar para nós nos alimentarmos. E o que Jesus veio fazer aqui atrás de um endemoniado? E a Bíblia diz que veio mais um da cidade que ele curou. Então entenda nessa noite, querido, que Jesus quer usar você. Deixa Jesus te usar, mas se coloque na presença. Faça como Daniel, faça como seus amigos, né? Se coloque diante de Deus e deixa Deus te usar. Seja um vaso, seja um instrumento na mão de Deus, né? Não olha para onde você está nesse momento. Olha por que Deus te colocou aí. Porque Deus tem um propósito na tua vida. E muitas vezes você vai ganhar mais almas aí do que pregando na igreja. Do que pregando num púlpito de igreja. Às vezes eu falo assim, você tem um bairro inteiro, você tem uma cidade inteira. E hoje nós temos aqui o quê? Um veículo da internet aqui, e que a gente pode ganhar muitas almas para Jesus, que muitos podem testemunhar depois, dizer, através dessa palavra, irmão Silvio, através dessa palavra, irmão Miro, pastor Agileu, pastor Carlos, pastor Aneus, eu me reconciliei com Jesus, eu aceitei Jesus, eu voltei para a igreja de Jesus, eu era um Daniel na igreja, eu louvava, eu pregava, eu fazia louvores, eu compunha muito louvores, mas um dia eu resolvi ir para o mundo, mas através dessa palavra eu voltei para os braços do Senhor, eu voltei porque eu quero ser um servo. Então que nessa noite você fique com essa palavra em nome de Jesus. Deixa eu dar um abraço aqui. Pastor Carlos Brandão, pastora Neuza, Deus abençoe. Giovânia Santos, Deus abençoe a sua vida. Lá do norte, ela e o Ademir, o tio do Samuel. Lá do norte? Lá do norte, o Ademir não vai mais. Ah, então aqui, ó, Giovânia Santos, o Ademir, que é o tio do Samuel. E como é que chama o irmão do Samuel? Luan. Jéssica Barbosa, Deus abençoe a sua vida, Jéssica Barbosa, irmã Maria, irmão Zé, o Fernando, Vanessa, Deus abençoe, está dizendo boa noite querido, Deus abençoe a sua vida. O Rafael, que eu vi aqui, Rafael Souza, a Silvia, Deus abençoe a vida de vocês. A nega, o Beto. Eu vi a Paloma também aí. A Paloma. Tá aparecendo aqui para mim a Alexandra Felipe. Ela sempre está aí conosco. Deus abençoe você, a sua casa. A Fabi Lobato, a Mônica Forgaza. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Queridos, essa era a palavra que o Senhor tinha nos dado hoje. Que você possa guardar tudo isso que a gente falou. Não só guardar, mas praticar. Antes de eu fazer a oração final, antes de eu abençoar a vida de vocês, eu quero aqui dar uns recadinhos rapidinho para você que é aqui da comunidade evangélica Deus Vivo de Paranavaí. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, 19 horas. O pastor Carlos Brandão solta a lista aí para você que queira ir no culto de quinta-feira às 20 horas, que está numa campanha Conquistando Terras. Não sei qual é a terra que você precisa conquistar, mas tem sido bênção. Amanhã eu vou fazer, quinta-feira eu vou fazer um esforcinho de estar lá em nome de Jesus. E aí às 20 horas o pastor Carlos tem a sua live, né? Aí juntamente com a pastora Neus, Deus tem usado eles demais. Lembrando que para você que ir no culto, fala assim, como é que eu faço? Se você conhecer alguém que possa colocar o teu nome, ou você não conhecer ninguém também, vá lá, sempre vai ter um lugarzinho para você. Fica na rua Martim Silveira do Nascimento, número 245, no Jardim IP, uma rua abaixo ali da avenida principal. Lembrando que na sexta-feira tem a live aí do meu amigo presbítero Almiro e da irmã cooperadora Paula, né? Às 20 horas também, sempre sendo usado por Deus. No sábado, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente. Às terças e sábado, às 20 horas, nós temos encontro com você. Hoje eu estou aqui sozinho, mas sábado minha esposa vai estar aqui comigo em nome de Jesus.
Aí no sábado, 19 horas, o pastor solta a lista para o culto de domingo. Aí o culto no domingo é às 19 horas também. Lembrando que está tendo uma campanha também, os sinais do anticristo. Nós precisamos conhecer esses sinais, quais são esses sinais, e a Bíblia está recheada de sinais, né? Então está uma série de pregações lá, de ministrações, na verdade de ensinamentos, né? Porque é mais difícil dar glória a Deus com os ensinamentos, mostrando, né, os sinais de anticristo. Mas nós temos aprendido bastante. Eu e você, nós precisamos saber quais são esses sinais. Então, se você quiser ir conosco lá, cultuar a Deus, né, lá na rua Martins Silvério Nascimento, 245, Jardim P, Comunidade Evangélica Deus Vivo, para você que é aqui de Paranavaí. A Valmira que entrou aí, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida grandemente, a sua também, da sua família, em nome de Jesus. Eu vi ali uma fotinha ali, deve ser do irmão Francisco, ele deve estar no grupo Diácono aí assistindo. A vocês todos aí do grupo Diácono, Deus abençoe a vida de vocês, vocês estão assistindo aí pelo grupo. E pelos outros grupos que eu compartilhei também, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, que essa palavra possa edificar no coração de vocês, achar guarida no coração de vocês em nome de Jesus. Quem mandou o Pai Senhor aqui? Amém. Lembrando que amanhã é quarta e quem faz parte de um grupo privado que eu tenho chamado Diácono Silvio Palácio, eu vou estar falando amanhã a respeito às 21 horas, né? Contei com a presença de todos vocês aí que estão no grupo. Vocês que não fazem parte do grupo, manda lá uma solicitação lá, que eu aceito vocês lá, para vocês aprenderem um pouquinho juntamente comigo, os irmãos que tem aí compartilhado conosco lá, trazido, né, uma palavra. Amanhã eu vou falar a respeito das funções do Espírito. Aí você vai falar, se é o Espírito Santo, irmão Silvio? Não, o Espírito humano, né? Porque nós somos formados de corpo, alma e Espírito. E eu estou falando um pouquinho a respeito do Espírito. Mais pra frente eu falo da alma e falo das funções do corpo. Mas amanhã nós vamos tratar a respeito do Espírito. Amém? Era só isso. Algum recado aí? Amém, queridos? Eu quero mais uma vez agradecer a vida de cada um de vocês, que você possa compartilhar, que você possa divulgar aí nas suas redes sociais, ajude a gente a alcançar vidas. Eu quero aqui agradecer a cada um aí que tem compartilhado, cada um que tem assistido depois, né? Amanhã às 4 horas, no grupo Diácono, a irmã Valquíria vai estar trazendo uma palavra, amanhã às 4 horas, 16 horas. Anote aí, né? Você que puder assistir aí, prestigiar, Deus tem uma palavra amanhã, às 4 da tarde, a irmã Valquíria vai estar aí trazendo no grupo Diácono Silvio Palácio. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês de outros grupos, que eu não pude falar o nome aqui, que eu não vi, mas que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Eu esqueci aqui, eu estava passando batido. Na segunda-feira tem a live do pastor Agileu. Amém? Eu vi a fotinha dele ali e lembrei. A segunda-feira às 20 horas. Ontem o pastor acho que não fez, né, pastor? Porque eu até umas 8h30 não consegui encontrar o pastor. Né? Tá meio bastante chuva, né? Tá, o negócio tá terrível, né? Mas creio que segunda-feira que vem o pastor Agileu vai estar aí em nome de Jesus. Se ele fez, daqui a pouco eu entro lá e compartilho. Amém, queridos? Amanhã, espero todos vocês no grupo Diácono, pastor Agileu, amanhã às 21 horas, se puder, nos prestigie, participe como o senhor participou da primeira vez aí. Vamos compartilhar um texto muito da parte de Deus, muito interessante. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua noite, abençoar essa terça-feira sua em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, fecha os teus olhos. Amado Deus, querido Pai, nesse momento eu quero apresentar a tua igreja diante da tua presença, Pai. Pai, eu sei que grandes coisas o Senhor tem para o teu povo, para o teu servo, para os teus filhos, e que nessa noite o Senhor possa abençoar cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com a tua presença nos lares, levando a paz, deixando a paz, e que através do poder que há no teu nome, Pai, eu repreendo todo tipo de enfermidade sobre qualquer filho seu nessa noite. Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão em leito de hospitais, pessoas que muitas vezes estão lutando, Pai, numa UTI para sobreviver, que o Senhor possa fazer a sua vontade principalmente. Mas acima de tudo, Pai, ouvir o clamor da tua igreja, ouvir o clamor dos teus filhos. Eu sei que cada um nesse momento está orando com uma oração específica ao Ti, Pai. Eu não sei qual é a oração da tua igreja nesse momento. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Por isso, Espírito Santo de Deus, ouça cada oração. E se for da sua vontade, Pai, o Senhor possa realizar. Mas se não for da sua vontade, o Senhor continuará sendo Deus da mesma forma. Pai,
Eu oro pelo meu bairro aqui em nome de Jesus. Eu oro por cada vizinho meu, Pai. Eu oro aonde houver, Pai, uma alma precisando de oração aqui nesse bairro. Eu quero que o Senhor alcance através do poder do Teu Espírito Santo. Pai, que a Tua mão protetora esteja sobre a vida e lares de cada um nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor possa invadir corações nessa noite, aquebrantar corações, devolver a alegria, devolver, Pai, a esperança, repreendendo todo tipo de depressão, repreendendo todo tipo de espírito de morte, de enfermidade, seja repreendido no poder que há no Teu nome. Pai, nessa noite eu apresento uma igreja clamorosa diante da Tua presença. Eu apresento uma igreja que está levantando um grande clamor. Eu sei que nesse momento existem pessoas orando, buscando a Tua face, buscando uma solução para os seus problemas, mas eu sei, Pai, que o Teu agir está sendo feito, porque a Tua palavra diz que as coisas impossíveis somente a Ti, Pai, e as coisas possíveis que cabe a nós é orar e buscar a Tua face em todo momento. Pai, ouça o clamor da Tua igreja nessa noite em nome de Jesus. Pai, abençoa cada filho seu que assistiu essa live, ou que cada um que vai assistir. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que eles estão vivendo, mas uma coisa eu sei: Tu és grande demais para curar corações, feridas, cicatrizar machucados, dores e devolver o amor, devolver a esperança, a fé à Tua igreja nessa noite. Que nós viemos ser como Daniel e seus amigos, perseverantes e sábios na Tua presença. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e amanhã às 21 horas nós estaremos aqui pelo Grupo Diácono. Deus abençoe, fique na graça.